Olá, queridos irmãos, bem-vindo ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus, 120 anos fazendo discípulos de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, estamos aqui diante de Ti para render graças ao Teu nome, pelo que Tu és, pelo que Tu representa em nossas vidas. Só Tu és digno de louvor, de honra e glória. Obrigada, Senhor, porque até aqui Tu tem nos livrado de todo mal, Senhor. Até aqui, Senhor, Tu tem nos protegido e nos guardado. Mas, Senhor, outras pessoas têm vivido situações tão adversas e muitas vezes têm caído, têm sentido-se frágeis, têm sentido sozinhos, angustiados, até porque perderam parentes e a vida mudou totalmente. Estão se sentindo tão destroçados. Ó Pai de amor, venha ao encontro dessas pessoas, Senhor. Venha trazer ânimo, venha dar força, venha renovar através do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que elas possam olhar para frente e ver que Tu estás com elas, está guardando, está protegendo do mal. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tens abençoado a nossa igreja, tem cuidado dos nossos pastores, dos nossos ministros, da junta diaconal, ó Pai, da membresia. Senhor, que Tu continues abençoando a nossa igreja, que ela possa prevalecer a esse tempo tão de turbulência, Senhor, que ela possa alcançar a vitória e permanecer firme para a honra e glória do Teu nome, e que para que possamos alcançar novas vidas ao Teu altar, Senhor, que possam se render a Ti. Fica com a Sheila, que vai trazer uma palavra especial para nós, Senhor, que essa palavra possa calar fundo aos nossos corações. Abençoe cada irmã que está aqui ouvindo, guarde cada uma delas de acordo com a sua necessidade. Nós Te rogamos e agradecemos por tudo em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo. Com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma está ferida pelas ondas da aflição, desculpe.
Boa tarde, que a graça e a paz seja com todos que nesse momento se juntam a nós para realizar esta devocional que hoje tem como tema lidando com as perdas emocionais e físicas ocorridas com a pandemia Covid-19. Mas antes de propriamente iniciarmos, gostaria de ler um verso que nos faz lembrar que nesse momento não só nós no Brasil estamos sofrendo, não só nossos irmãos aqui, mas nossos irmãos ao redor do mundo também estão sofrendo ou já sofreram como nós. Em 1 Pedro 5,9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5,9. Em 2020, nós iniciamos um ano com uma notícia que surpreendeu o mundo todo, né? A notícia sobre um determinado vírus, sobre o qual pouco se tinha informações, o Covid-19, né? O novo coronavírus. Mas já assustava o mundo pelo potencial de contágio que já estava sendo anunciado, principalmente pelas medidas que possivelmente deveriam ser tomadas naquele momento. Espalhou-se pelos países e continentes, gerando um impacto na economia global, sendo necessário a nível mundial que fossem tomadas medidas para conter a pandemia. Houve uma paralisação, houve uma comoção mundial, trazendo pavor para a nossa geração, né? A população mundial foi submetida a medidas de isolamento e isso assustou cada um de nós de maneira assim muito significativa. Tivemos que nos adaptar à nova rotina de vida em casa, né? Sem o contato físico com amigos, até principalmente com a nossa família. A tecnologia toma lugar nesse momento principal na vida da humanidade, pois através dela nos é possibilitado viver um mundo virtual, né? Trabalhar virtualmente, nos comunicar através da tecnologia, inclusive os cultos nas igrejas, né? Os cultos de oração, os congressos e tudo que se referia à nossa instituição chamada igreja, pois não poderíamos parar, foi vivenciado através do mundo virtual. Então chega um novo tempo, né? Tempo de redescoberta, tempo de readaptação, tempo de vivências de impactos emocionais fortes, principalmente para quem já tinha uma predisposição devido às perdas físicas, devido a perdas econômicas, devido a perdas afetivas e geradas pela Covid-19 em seu impacto na rotina do mundo, né? Mas o principal de tudo nesse momento foram as perdas físicas e emocionais. No Brasil, em alguns países, a pandemia aconteceu um pouco mais grave devido à limitação do nosso sistema de saúde comprometido pela pandemia e quarentena também. Experiências doloridas, não sendo permitido a possibilidade de despedida correta, né? Acontece nesse momento a morte afetiva desamparada, pois não poderíamos acolher, pois não poderíamos participar daquele momento de comoção, de tristeza junto com os nossos amigos ou até nossos familiares. O Brasil não estava realmente preparado e nem nós para tantas perdas. O processo de luto, né, que é um processo difícil de nós seres humanos aceitarmos, nesse momento a gente passa a vivenciar um processo de luto incompleto, né? Sem sepultamentos, o que agravou a vivência de um luto mais traumático. Mesmo sabendo, todos nós, que a experiência de um luto não é fácil em tempos regulares e agora para nós se torna mais impactante, trazendo emoções e reações adversas nesse momento. Esse processo da pandemia passou a se chamar processo emocional, resultante de perdas bruscas e impactantes. É difícil definir realmente o que é um luto, pois se formos definir não seremos precisos,
pois cada um de nós vivencia esse luto de maneira particular e individual. Mas a literatura médica, ou a literatura da medicina, ela só considera o luto, a perda, né, chama de luto a morte de uma pessoa. O luto sempre vai estar para a medicina relacionado à morte de uma pessoa e não a outras perdas, mas as nossas perdas em outros segmentos, em outros sentidos, elas nos faz vivenciar um luto. Por exemplo, divórcio, as empresas que se fecharam por conta de problemas financeiros, términos de relacionamentos, né, quando nós perdemos pessoas também, quando alguém precisa amputar um membro de um corpo, perda de um animal de estimação ou perda de alguns objetos que nós temos como estima. Independente do significado, são perdas. O luto não deixa de ser perda de uma pessoa, de um objeto, pois dependendo da proximidade ou do valor, maior é o nosso sofrimento. É perda e toda perda traz um luto, traz um processo de um luto e cada um que passa de maneira singular. E também está relacionado ao processo afetivo. Quanto maior é o vínculo, maior é o processo de luto. Baseada em vivências com pacientes terminais e seus acompanhantes, a psiquiatra suíça Elizabeth Ross chegou à conclusão que o luto se divide em 5 fases ou etapas, né? A primeira é a negação, onde no primeiro momento nós não acreditamos que aquilo está acontecendo conosco. Nós não acreditamos que algo de forte, de impactante, uma perda tão significativa como é de uma pessoa querida nossa, está acontecendo. Às vezes nós até temos fuga, né? Não acreditamos, demoramos a acreditar. E essa é a primeira etapa, que é a de negação. Depois vem a raiva. E é necessário que passemos por essas fases. Depois a raiva. Aí nós vamos criticar o que aconteceu, o evento. Nós vamos nos considerar injustiçados. Nós vamos colocar e trazer fatos ocorridos que prejudicaram para que chegasse aquele evento. Depois nós passamos a negociar conosco mesmo, a barganhar, a colocar coisas no lugar dessa perda, né? A negociar para que as minhas emoções comecem a se acalmar. Depois vem a tristeza ou depressão, quando eu me isolo, quando eu me refugio, né? Quando eu deixo tudo que era de rotina da minha vida e saio daquele meio para me isolar, né? E por último é a aceitação e significados. Vivenciar essas etapas é natural, né? Eu passo a aceitar e passo a dar significado àquilo que aconteceu comigo, aquele evento. Na Bíblia nós temos um exemplo dessa vivência dessas etapas. Por exemplo, Davi, em 2 Samuel 12, de 14 a 22, passa por esse processo de luto, né? A história de um luto vivenciado por esse rei quando ele perde o filho com Betseba. Ele sofre, pede a Deus, jejua, fica contristado, entra até em depressão, deixa de se alimentar, mas quando a criança realmente falece ou morre, Davi se levanta, reage, lava o rosto, toma banho, se unge e vai adorar a Deus pelo que aconteceu, né? E logo em seguida ele passa a consolar Betseba e volta à rotina da vida dele, passa a se alimentar e os seus súditos se espantam com aquela reação. E perguntam por que Davi está tendo aquela reação. Mas aí o que acontece? Davi explica. Enquanto eu tinha esperança de ele ficar vivo, ou Deus perdoar e mantê-lo vivo, eu estava lutando.
eu estava contristado, eu estava pedindo perdão. Mas, já que Deus o levou, eu não posso mais fazer nada, né? Um dia eu vou ao encontro dele, mas ele não vai poder mais voltar. E algumas pessoas, elas passam por esse luto, elas vivenciam o luto, mas algumas ficam presas em determinadas etapas, né? Em determinadas fases. E é necessário, quando fica preso por muito tempo, ajuda profissional. Por exemplo, entra numa depressão, uma tristeza, numa depressão profunda por conta daquela perda e não quer mais voltar. Então parou numa determinada fase, então eu preciso procurar um profissional que me ajude a encontrar a fase, a compreender essa fase e procurar caminhos para superar esse momento. Geralmente, ao falarmos em perda, nós associamos a tristeza. Dificilmente alguém quer estar perto de alguém triste, né? Mas a tristeza, ela é uma emoção que faz parte da nossa vida. Nós somos seres emocionais, né? E é natural que sintamos tristeza, é natural que choremos, é natural que nos alegremos, é natural que fiquemos depressivos, mas nós não podemos nos manter eternamente naquela fase, né? Ela tem uma função. A emoção tem uma função que é nos proteger de eventos que nos acontecem, para melhor lidar com ele e nos preparar para uma ação logo em seguida. Então é necessário observar as emoções quando no momento do luto, porque a emoção está tomando uma proporção que está me prejudicando, está durando muito tempo, está muito intensa. Eu não posso lembrar que eu começo a chorar, eu não posso lembrar que eu começo a ficar sem me alimentar, eu não posso lembrar, eu atrapalho a minha rotina, não quero mais trabalhar, não quero mais sair da minha casa, quero ficar dentro do quarto chorando, né? Eu desisto dos relacionamentos que ainda tem para eu cuidar, do irmão, dos filhos, da casa, né? A minha saúde física está sendo abalada, está atrapalhando o sono, apetite, eu não durmo mais, eu não quero mais comer. A falta de ânimo pela vida também é um sinal, né? Que antigamente era prazerosa, mas que agora eu não tenho mais prazer nenhum. Então, lutar contra a tristeza ou ficarmos presos a ela não nos ajudará. O ideal é vivenciar essa tristeza de maneira saudável e procurar sair dela, superar. Como cristãs, que estratégia nós podemos usar, né, lançar mão para que essa força seja reconhecida dentro de nós e nós possamos sair desse momento de luto de maneira saudável, fortalecendo a nossa fé. Mas eu, como cristã, acho que a fé ela é fortalecida desde o momento que eu me entrego a Deus, desde o momento que a minha vida está pautada em Deus. Então, eu já me alimento, eu oro, eu estudo a Bíblia, e isso faz com que a minha vida seja fortalecida. E no momento que chega a tristeza, no momento que chega as perdas, eu tenho como lutar. Preciso encontrar conforto na rede de apoio. Que rede de apoio é essa? Pode ser o meu líder espiritual, pode ser minha família, pode ser minha irmã, pode ser irmã em Cristo, pode ser amigos ou amigas, né? Que nos ajude a identificar a emoção ou a fase do luto também, onde eu estou presa, preciso de ajuda para conseguir sair dessa fase. E nós precisamos aceitar a nossa impotência. Nós não temos o controle sobre a nossa vida, nem sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Cada um de nós podemos ir a qualquer momento, né, para a eternidade, nos encontrarmos com Deus, porque a nossa vida está nas mãos dele. Então nós precisamos entender que o evento não estava sob meu controle, então eu não poderia ter feito nada. Mas outra coisa assim, principal, focarmos naquilo que nos dá esperança. Se você perder uma pessoa querida, o que você vai fazer agora? Lembrar dos momentos felizes, dos momentos em que vocês vivenciaram viagens, passeios, o nascimento dos filhos, né? Se for parceiro ou parceira, as amizades, uma amiga, busque, foque naquilo de positivo que traz alegria para você, traz esperança, que vai você se reanimar e ficar feliz dos momentos que passaram, né? E aí nós devemos lembrar de Lamentações 3:21, que diz: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança.
Então, trazendo essas lembranças felizes, isso nos dá ânimo e nos dá esperança para continuar. Gostaria de ler uma frase de Martin Lloyd-Jones em um de seus livros. Ele escreveu que os cristãos, se creem na Bíblia, são os únicos que jamais deveriam estar surpresos com o atual estado do mundo. Nós deveremos reconhecer também que esses momentos todos difíceis que nós estamos passando, Deus está no controle, né? Eles precisam ser vivenciados. A Bíblia fala do que nós iremos passar. Por isso, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. A nossa fé precisa estar fortalecida em Deus, porque nós poderemos passar por outras coisas, ou esse momento talvez não passe, nós passemos a viver tomando cuidado, né, nos tratando, nos cuidando, zelando um pelo outro, acolhendo um ao outro, cuidando para que realmente nós possamos, como parceiros, vivenciar momentos ainda bons e momentos positivos. Que Deus possa nos abençoar, que esse estudo possa ter trazido algo de renovo para a sua vida, né? Que você possa, em Cristo, reconhecer que somos mais do que vitoriosos, né? E que nesse momento é momento de tristeza. Muitos de nós estamos vivenciando ainda lutos, perdas e dificuldades econômicas, financeiras, mas o que o povo de Deus tem que fazer agora? É apoiar, é acolher, é ajudar, é compartilhar e não nos isolarmos, né? Não é momento de nos isolarmos, é momento de ajuda. Que a paz do Senhor continue com cada um de vocês e com as famílias aqui representadas. Que Deus possa abençoar. Uma boa tarde.